Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Telescópio do dia 14 de janeiro, começando aqui junto com você, é meio-dia e você tá ligado aqui no Telescópio, você que é nosso amigo, que tem o seu horário marcado para ouvir falar sobre Itapetininga, e quem hoje vai conversar com a gente é o Felipe Elias. Ele esteve presente aqui no nosso Telescópio no dia 28 de dezembro, contou muitas histórias, falou sobre a cidade, falou sobre os rumos de tudo isso que ele acredita aqui para Itapetininga, para essa pandemia, para todo o Brasil. Foi uma entrevista tão legal que nós trazemos essa reprise aqui para você. Fique ligado aqui com a gente que o Telescópio está no ar. Telescópio no ar, seja muito bem-vindo, amigo de Itapetininga. Como foi aí, então, esse feriado, essas festas de Natal com toda a sua família? Deu para seguir tudo, fazer tudo da melhor maneira e seguindo todas as recomendações de segurança? Isso é muito importante sempre de lembrar. E nós iniciamos mais uma semana aqui no Telescópio, falando dos assuntos aqui da nossa cidade. Para isso nós vamos receber aqui no nosso programa, aqui nessa semana que se inicia, o Felipe Elias. Felipe, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bem? Boa tarde, telespectadores da TVI. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, Felipe, eu gostaria primeiro de falar do grande assunto desse ano, né? Que foi o combate ao Covid-19, toda esta pandemia. Você esteve aqui junto com a gente, né? Várias vezes comentando, trazendo algumas informações. Acho que foi, assim, algo que de certa forma, ele preenchia. Cada dia havia informações novas, cada dia havia situações novas a se enfrentar. Teve toda a briga política ao entorno disso tudo. Como que você avalia esse ano e principalmente esse combate ao Covid aqui no nosso país, Felipe? Guto, realmente um ano assim que eu tenho certeza que vai ficar marcado na história, né? Como antes e depois, né? Tenho certeza que no futuro as pessoas vão falar antes da pandemia, depois da pandemia, ou na época da pandemia a gente fazia isso ou aquilo. Então, realmente um ano que marcou. A gente viveu mesmo muito intensamente, né? Principalmente nos primeiros meses, como você disse. Isso tomou conta, né? Esse assunto tomou conta e não, acho eu que não poderia ser diferente. E agora estamos aqui, né? Quase um ano depois, ainda esperando, né, saber melhor o que vai acontecer, né? Eu tenho que admitir que naquele primeiro momento não imaginava que ia ser tão longo, né? Digo, no primeiro momento mesmo, né? Que a gente não sabia nem se isso ia chegar tão fortemente aqui na nossa região. E, por outro lado, também teve uma época que ninguém acreditava que se teria uma vacina nessa época, como a gente já está tendo, né? Bom, a gente, no caso, não, né? Mas outros países inclusive, já começaram seus programas de vacinação. Então, uma esperança aí pro ano que comece, né? Agora vamos ver como que, né, é um mundo aí diferente, né? Que a gente já começou a viver, né? As mudanças não são tão bruscas, né? Parece que o velho sempre, né, chega um momento que convivem ao mesmo tempo, né? O velho e o novo. E eu acho que a gente está exatamente aí nesse momento, né, de transição, vamos dizer assim. Talvez não. Acredito eu que a pandemia acelerou, né, muitos processos que já vinham em andamento e que então, de uma certa forma, um futuro que talvez fosse um pouco mais longínquo acabou se aproximando, né? Então, um momento aí de muitas incertezas, né? Um momento de muita insegurança até do futuro, mas também com um certo otimismo, né? Muito bem. Felipe, posso estar muito filosófico aqui, né? Mas eu sei que você gosta disso, mas vamos lá. Mas assim, agora você falando, me vem a impressão assim, que no primeiro momento, principalmente pega finalzinho de março, abril, acho que foi o grande ponto, né? Parece que houveria um rompimento, ou seja, tudo que nós fazíamos de um jeito começou a se fazer de outro, para todo mundo, né?
Com o tempo, isso não se sustentou, porque era uma mudança muito brusca e tudo, começou a se voltar ao velho, ou seja, como que, não, volta tudo como era antes, mas todo mundo viu que não dá, né? Ou seja, os números começaram a mostrar que não dá para se voltar tudo. Você acredita que agora sim nós estamos nessa fase mesmo de transição, ou seja, onde se mantém um pouco do velho, mas já pensando também com a cabeça do novo, e não aquele momento de 880 que nós tivemos no início? Eu acho que sim, Guto, e aí aproveitando a sua deixa aí da visão mais filosófica, né? Eu acho que se a gente for tentar ver mais ao fundo mesmo, sair das questões superficiais no momento, talvez superficial não seja a palavra de dizer isso, né? Do quanto é responsabilidade dos indivíduos, né? Tem participar desse combate, né? Eu acho que, então, bom, a partir disso eu diria que o que para mim está ficando claro, e a gente fala desse novo e o velho, eu diria que é uma visão, são visões de mundo um pouco, né? Então a gente vivia talvez numa ilusão ou bom, a gente fala de acordo social, né? Quando a gente fala desde as leis ou a moral social que a gente vive, tudo lá no fundo é um acordo social, né? Como que as pessoas chegam a um acordo de como que elas vão conviver umas com as outras, ainda que não se conheçam, né? Ainda que não sejam próximas, né? No momento que a população é maior do que a sua família, as pessoas que estão próximas a você, tem a necessidade de um acordo social, né? Então isso, voltando lá para trás, quando começaram, né? Sempre se teve esses acordos sociais de um jeito ou de outro, né? E a gente falava, ou, né, ainda que esses acordos sociais eram para coletividade, né? Ou seja, então, desde a gente vota para pessoas para nos representarem, mas sempre com uma ideia de coletivo, né? De que existia necessidade do indivíduo cuidar do coletivo e assim o coletivo poderia cuidar do indivíduo também. Porém, eu não sou historiador, né? É difícil falar quando exatamente começou, mas é verdade que a gente está chegando num ápice, e que eu acho que isso sim é uma coisa que ficou claro durante a pandemia, a gente chegou num ápice de individualismo, e essa ideia de coletividade que a gente tinha, de comunidade, realmente estava enfraquecida, por mais que a gente, a maioria das pessoas individualmente ainda considere importante, né, esse cuidado com a coletividade, na realidade dos fatos que a gente está vivendo, não é isso que a gente viu, né? Por quê? Porque o coletivo não deu conta de cuidar dos indivíduos que não tinham condições de se cuidar sozinho nessa situação que a gente estava vivendo na pandemia. Então, a gente está vivendo esse dilema, né? Parece que existem um pouco, as pessoas nunca sabem o que é minha responsabilidade em relação, né, só a mim ou ao outro, porque se a minha responsabilidade é só a mim, então eu faço o que eu quero da minha vida, mas isso pode ter consequências para o outro também. Mas então, quando eu tenho questões na minha vida que também necessitariam de uma estrutura coletiva, eu não encontro essa estrutura coletiva, aí dizendo dos serviços públicos e tal. Então ficou realmente um momento confuso de que, bom, os indivíduos têm que proteger a coletividade, mas ao mesmo tempo, coletivamente, pouco se faz pelos indivíduos, ou não se faz suficiente para os indivíduos. Acabam deixando eles a esmo, que se ele não... Então eu acho que a gente está num momento que fica... E isso, ao mesmo tempo, meio que alimentou esse julgamento individual, né? De quem que está fazendo certo. Ah, você está fazendo certo, você não está fazendo. Quem que pode, né? Porque deles é uma coisa muito básica, né? Quem que sai na rua, quem que pode sair na rua, o que é justificável, né? Até quantas pessoas, em que tamanho de lugar, com quanta frequência, qual é a importância desses encontros, né? Ou seja, tem coisas, né? Para a gente extrapolar lá o exemplo do Neymar dando uma festa para 500 pessoas lá e tal. Tá, a consequência que isso vai ter para pessoas que não estão envolvidas, né? Provavelmente vai ter, mas ao mesmo tempo outras situações muito menores que acabam sendo julgadas também da mesma forma. Enfim, eu diria que
voltando, tentando de alguma forma responder a pergunta que você falou, eu acho que é um momento de transição, principalmente nesse sentido, da mentalidade, da gente se dar conta do que são as responsabilidades individuais e o que são as responsabilidades coletivas. E eu acho que no momento está muito confuso. Então vai ser uma luta muito grande ainda, muita coisa para se pensar, né? Acho que cada rearranjo ele dura durante um certo tempo e logo já começa também a aparecer problemas. São arranjos, né? Que as pessoas vão fazendo, nós sabemos que tudo agora é provisório. Exatamente, né? E a necessidade de cada um, é muito difícil julgar a necessidade de cada um e o que cada um está passando, né? Porque é uma situação difícil para todo mundo, mas é diferente para cada pessoa, né? E ao mesmo tempo a gente ainda tem essa tendência de achar que sabe o que os outros têm que fazer também, né? Então, a gente vive parece um pouco um limbo, que a gente nem tem um acordo coletivo sólido, né? Isso já a partir dos governantes, que também já desde o começo houve aí uma disparidade de atitudes, até nós, com o nosso vizinho, a nossa família, né? Parece que não tem muito um consenso. Tem gente que vai ficar brava de eu falar que não tem um consenso, que a ciência... Tem um consenso científico, mas eu acho que o mesmo consenso científico de que é fácil dizer que quanto mais gente na rua tem mais gente infectada e provavelmente mais gente... Esse é o conceito científico e eu não discuto esse consenso científico. Mas tem o consenso, talvez aí o consenso. Tem outras questões, né, como a questão material, sobrevivência para muitas pessoas e a questão até existencial para outras pessoas, né? A vida não tem o mesmo valor para todo mundo. Por mais que fale, né, quem é religioso vai falar que para Deus sim tem e sim pode ser, mas eu acho que a realidade que a gente vive hoje é clara no sentido de que a vida não tem valor igual. Tem pessoas que, de uma certa forma, ou para elas mesmas, ou para a sociedade, a vida tem um valor, né? Esse risco que cada um toma é de acordo com o valor que cada um dá para a sua própria vida e para os que estão em volta, né? E se para determinada pessoa a vida não tem muito valor, fica difícil para você convencer essa pessoa de que ela tem que, né, de alguma certa forma, se sacrificar para proteger outra pessoa, se para ela mesma a vida não tem esse valor. E a gente sabe que tem muita gente que vive cotidianamente, né, assumindo riscos e em situações que não se encontraria se de alguma forma sentisse dentro dela tamanho valor pela vida. A gente sabe que tem muito lugar que a vida é barata e não vale muito mesmo. Então, né, você falar para essas pessoas que, bom, agora elas têm que se sacrificar para proteger outros, sim, eu acho que seria o mais humano. Mas aí volta, eu acho que está ficando claro, né, que talvez falte um pouco de justamente humanidade, né, porque são muitos outros fatores se colocaram e isso não é culpa de uma ou outra pessoa em específica. Eu acho que são coisas que acontecem naturalmente e em momentos de crise realmente o valor que as pessoas dão para as coisas vem à tona, não tem muito como disfarçar. Não tem muito como falar que você valoriza uma coisa, mas ao mesmo tempo você está fazendo outra, né? Então, fica claro. E daí fica claro como posso dizer, essa confusão um pouco de valores, né? De o que tem valor para cada pessoa e para a coletividade de novo, né? Se é que essa coletividade mesmo tem esse valor que talvez a gente achasse que tinha até pouco tempo atrás. Muito bem, eu vou pedir para você aprofundar um pouquinho mais aqui ainda, Felipe, mas eu vou já agradecer aqui o pessoal que está mandando um recado para a gente aqui. O Dan Dullivan, ele manda aqui para a gente o seu bom dia, boa tarde, Dan, obrigado pela participação aqui com a gente. Muitas vezes o programa ele começa exatamente ao meio-dia, então tem gente, para as pessoas ainda é meio bom dia, para alguns é boa tarde já, mas muito obrigado. E você manda mais um recado aqui, o Dan ainda participando com a gente, e coloca em muitos comércios estão havendo aglomerações por falta de posicionamento ou orientações corretas, porque são várias informações muitas vezes distorcidas, né? Então, até falando justamente a respeito disso, Felipe, acho que é algo assim também que me chamou muita atenção e que eu vejo muitas vezes no discurso das pessoas, porque assim, quando nós pegamos todas as disposições necessárias para o combate ao Covid-19.
elas vão, de certa forma, elas vão de encontro a algumas leis ou até algumas disposições da própria Constituição do Brasil, né? Que seria o direito de ir e vir, entendeu? O direito de você... A questão também, né, de se colocar pessoas, algo que é muito sensível também, que vem muitas pessoas colocando, é que você colocar pessoas saudáveis em quarentena. Ou seja, você impedir que pessoas saudáveis saiam das suas casas e tenham que viver mais ou menos um isolamento, sendo que elas não estão doentes. É algo também, assim, que era nunca previsto pela lei, era nunca previsto pela coisa. Eles falam, não, isso é uma porta para um autoritarismo, para eles poderem fazer o que eles quiserem, tudo. A seu ver, algumas dessas visões, elas encontram, vamos dizer assim, um fundo na realidade, ou talvez foi mais pela briga política que se instaurou, às vezes é uma justificação mais política do que algo real mesmo? Eu acho... colocando mais um ponto também, e quem delimita isso, né? Porque no primeiro momento parecia, não, é o presidente da República, depois não, são os governadores, depois, não, se o prefeito quiser fazer de outra forma também, ele pode fazer desde que endureça mais, desde que ele não volte para trás. Também ficou muito perdido tudo isso também? Acho que pela própria rapidez do cidadão. Ficou confuso. Foi tudo muito rápido, e eu acho que tem um pouco de todos esses elementos aí que você falou. Voltando, seria o ideal, como foi feito na Nova Zelândia, por exemplo, né? Lá no comecinho fechou tudo e tal. Né? Foi, se não me engano, acho que é o país onde teve menos mortes, e parece ser que até agora é o país que se saiu melhor e realmente não sofreu, né, nem de perto a tragédia que aconteceu e continua acontecendo em muitos outros lugares. Então, eu não questiono aqui a eficiência da ciência no sentido de contenção do vírus num cenário onde isso se consegue fazer. Só que esse se consegue fazer depende de um monte de coisas que estão fora do âmbito da ciência, vamos dizer, epidemiológica, né? Que seriam coisas das ciências sociais, talvez, das ciências das finanças, das ciências políticas, das ciências, né, da psicologia até, do comportamento humano. Né? Eu acho que talvez, né, até em economia, se estiver falando besteira, alguém me corrija, mas eu não lembro, tem dois termos, eu não lembro o termo exato agora, mas tem toda uma escola de economia que é baseada em conceitos teóricos econômicos e como essas coisas funcionam, e se tenta, né, estabelecer práticas saudáveis econômicas, assim, macroeconômicas, baseado nisso daí. E tem outro ramo que tenta estudar a economia mais no sentido de levando em consideração o comportamento das pessoas, que as pessoas muitas vezes fazem coisas que não necessariamente são as melhores para elas mesmas. A gente esperar esse tipo de coerência, de que todo mundo vai fazer o que é melhor, não só para si, mas para o coletivo. Assim, eu acho que se a gente estivesse nesse nível de consciência, a gente não viveria no sistema, né, de organização social, no sistema administrativo e econômico que a gente vive. O sistema administrativo, econômico, social que a gente vive é baseado no individualismo. É baseado no crescimento individual, é baseado no acúmulo de capital individual pelas pessoas. Comportamento, né? O Brasil é o país do jeitinho. O Brasil é o país que as pessoas tentam burlar o sistema. Imagine vindo uma regra desse tamanho, se não ia burlar, né? Então, assim, para mim, não, muito difícil. Eu acho que o que a gente está vivendo é coerente com o que a gente vinha vivendo, com o sistema que a gente criou. Então a gente criou um sistema que é extremamente, né? E a gente, assim, ao longo dos anos, né? Aí tem as circunstâncias, uma coisa depois a outra, né? Foi muito pior no passado, né? Na época, sei lá, feudalismo, escravidão, as coisas foram mudando, só que ainda estamos longe, muito longe de ser uma comunidade no sentido real da palavra. E eu acho que isso a pandemia meio que escancarou um pouco tudo isso, né? A gente sabe, por exemplo, que no futuro próximo, a gente sabe, tudo leva a crer, tudo indica que no futuro próximo não vai ter muito dos empregos que tem hoje. Muitos já foram se perdendo ultimamente. Outros se criam? Verdade, outros se criam, mas quem estuda mais a fundo o assunto coloca como uma tendência de que não vai ter serviço pago para toda a população, certo? E daí como que vai fazer? Né? Se não tem? Porque até agora a gente ainda tem a desculpa de falar que cada um pode,
né? Tem o conto americano, primeiro lá, que há décadas vem sido, né, glamourizado e falado como se fosse uma coisa que é possível para alguns, mas não é uma... É simplesmente impossível todos os americanos realizarem o sonho americano. Até porque, se fosse esse o caso, nem o planeta Terra aguentaria suprir todos os recursos que a Terra precisa, né, dispor para sustentar um estilo de vida do sonho americano. Então, e depois isso, no mundo ocidental, pelo menos, isso é um pouco a regra, né, de que depende de você ir lá e trabalhar e criar a sua riqueza. E isso é vamos dizer, é um dos pilares, né, da sociedade hoje em dia. E esse pilar que eu acho que está ruindo, porque a gente viu agora que, mesmo no momento de crise, no momento onde a gente acha, né, quando tem crise, tragédia, a gente, né, esse sentimento humanista tende a aflorar. Mesmo nesse momento de crise mundial, de uma tragédia, né, quase sem precedente, a gente viu que ainda imperou a lógica individualista, coerente com o sistema que a gente vive na grande maioria dos países do mundo. Muito bem. Felipe, só trazendo aqui mais um assunto ainda sobre esta pandemia, né, que eu acho que é a grande dúvida agora, eu sei que você sempre está estudando sobre esses assuntos, né, sobre as últimas coisas que você tem visto, tudo com relação à vacina, né. A Fernanda, ela coloca aqui pra gente, Fernanda Silva, ela fala aqui, né, sobre a questão da obrigatoriedade da vacina. É uma discussão mesmo que vai existir, e o Dan Dullivan, ele coloca aqui que as cidades menores, elas terão que esperar muito mais tempo para ter acesso à vacina. Como que você avalia esses dois pontos? Se puder trazer aqui um pouquinho pra gente também a respeito disso. Cara, começar da última questão das cidades menores, eu acho que está em aberto. Pelo que eu vi, algumas cidades começaram a comprar, porque teve alguma coisa, fiquei uns dias aí meio fora. Cara, municipais, pessoal, assim, eu vi alguma coisa, agora não vou saber dizer exatamente o que era, um decreto, projeto de lei, alguma coisa, de que isso seria uma possibilidade. Sim. De cidades que com mais cidades dinheiro poderiam fazer suas compras. Porém, isso continua meio que um imbróglio, né? Parece, e aí eu acho que vai ser muito decidido um pouco no jeitinho, né? E um pouco, outra vez, coerente com o que a gente já vive, né? De quem pode mais chora menos, ou seja, certeza absoluta que quem tem condição melhor vai ter, não vai ficar sem, diria eu. Em relação à obrigatoriedade da vacina, Guto, assim, eu acho que seria o ideal erradicar esse vírus. E, na minha visão leiga, o caminho para a erradicação seria a vacinação da totalidade da população. Dito isso, eu acho, assim, em princípio, aí, outra vez, uma visão filosófica, talvez até aí baseada num certo libertarianismo, né? De que eu acho difícil, eu particularmente não vejo com bons olhos a obrigatoriedade de muita coisa. Eu acho que as pessoas têm que ser responsáveis. Eu sei que é meio utopia, mas bom, a gente está falando aqui de situações, justamente, de idealismos e utopias, e outra coisa é a realidade. Agora, para fazer uma resposta curta, acho que devia ser obrigatório? Não, não acho. Acho que devia ter restrições para quem não toma? Acho. Então, tipo, você não quer tomar? Não quer tomar. E aí, pode ter restrição. Que você não vai poder andar de ônibus, não vai poder andar de avião, não vai poder andar de táxi, não vai poder entrar num restaurante ou num clube ou não sei o quê. Eu acho justo. Porque, de novo, é um acordo social. Eu não vou te obrigar a tomar o negócio, mas você também, se você não tomar, porque você não quer tomar, depois você não pode querer também participar de outros arranjos baseados nessa coletividade. Entendeu? Então, de novo, eu acho que são esses dois conceitos que a gente está trabalhando sempre aqui. Acaba sempre voltando nisso, no conceito de individualidade, no conceito de coletividade. Então, eu acho que a coletividade, em pouquíssimas situações, tem o direito de obrigar alguém a fazer uma coisa contra a vontade dela. Diferente de obrigar a não fazer, claro que você pode obrigar que ninguém, né? Porque
Você vai fazer alguma coisa que vai atrapalhar o outro. Agora, você está lá, quieto no seu canto, você não está pedindo nada para ninguém. Vão vir, vai vir alguém. Não, você vai ter que falar. Não. Vamos dizer, né, aqui, para exagerar o argumento, para ficar mais fácil de entender, esse cara fala, não, eu vou viver o resto da minha vida no mato, vou construir lá uma gruta e não vou ver ninguém, não quero saber de ninguém, não quero tomar vacina. Vai falar, entendeu? Então eu vejo assim, eu vou tomar, a hora que tiver eu vou tomar. E acho que as pessoas deveriam tomar. Mas obrigar, não sei. Às vezes pode ficar um pouco... Diferente de obrigar, não sei, tem certas vacinas que criança tem que tomar por uma questão de... Assim, eu acho que é uma discussão mais profunda, não acho que seja tão... Nesse caso da Covid, eu acho que por ser uma coisa, né, altamente contagiosa, eu acho que as restrições acabariam obrigando todo mundo a se vacinar. Muito bem. Eu acho que é o jeito de colocar a questão. Ó, você não quer, não quer. Só que se você quiser participar da coletividade, você vai ter que estar vacinado para não prejudicar o coletivo, né? Muito bem. E nós vamos, daqui a pouquinho, já ler também mais alguma das participações aqui. O pessoal está mandando mensagem. Muito obrigado você que participa aqui junto com a gente. Mas antes nós temos um recado especial aqui da MSO para você. Muito bem, você viu aí imagens então da MSO, essa empresa que é especializada em ajudar a sua empresa a passar por todos esses momentos de crise, dando sempre a melhor opção. Então, você que está acompanhando aqui com a gente, eu falei que eu ia ler os recados aqui, então trazendo também aqui para o programa de hoje, a dona Maria Risete mandou aqui o seu boa tarde, ótima semana. Dona Maria, muito obrigado por participar aqui com a gente, por mandar sempre o seu recado, você ter sempre esse carinho aqui junto ao Telescópio. Também o Dan Dullivan, ele manda aqui, boa tarde, fiquei muito satisfeito com a clareza das informações, boa tarde, tenham uma excelente tarde, muito obrigado, Dan, pela participação aqui junto com a gente. E Felipe, trazendo também aqui, né, justamente a respeito de coletividade, né, algo que eu gostaria que você comentasse um pouco das suas ações aqui na cidade, que envolve também aqui vamos dizer assim, uma associação de classe, aqui, ou seja, unir algumas pessoas que trabalham da mesma maneira. Fala um pouquinho pra gente de onde surgiu a ideia e também a importância que você vê, né, das pessoas se unirem, de certa forma lutarem por direitos juntos aí. Partindo, né, da conversa que a gente estava tendo anteriormente, né, eu acredito na coletividade, né? Embora seja difícil, eu acredito. Mas acredito também que as pessoas se juntam por interesses, né? Por interesses em comum. E eu não acho que tenha nada de errado nisso daí, pelo contrário, eu acho que isso é quase que uma lei da natureza, né? As coisas se movem por interesses pessoais, né? Assim, é uma comparação que eu faço que talvez a maioria das pessoas não entenda, mas eu vou tentar, porque é baseado no ciclismo, né? No ciclismo de estrada. Aí meus amigos ciclistas vão entender bem. Mas no ciclismo tem os times, né? Tem as equipes, mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, essas equipes acabam se aliando no meio da corrida, de acordo com o contexto e com a situação e com as coisas que vão acontecendo durante a corrida, ou seja, se aliam por um interesse em comum. Então eu sempre tento, ultimamente nas coisas que eu venho fazendo, eu tento identificar quais são os interesses e trabalhar a favor de alguns interesses em comum, que é como eu acredito que essas coisas podem realmente tomar corpo e virar realidade e acabar beneficiando as pessoas que têm aquele interesse. Então, no caso aí da associação, a Associação dos Motoboys, que na verdade tá em trâmite aí, a gente levou para registrar lá a documentação, ficou faltando corrigir algumas coisas, mas foi a partir dos próprios motoboys. Bom, eu venho trabalhando como motoboy também desde já acho que agosto de 2018, acho, não, bom, faz um ano e tanto aí que eu tô, e desde no começo já, quando eu comecei, alguém me colocou num grupo
né, onde tinha vários, e eu simplesmente percebi que já havia né, muita gente no grupo com essa consciência também, né? E aí veio a pandemia e potencializou isso ainda mais, porque realmente esse sentimento de estar fazendo o mesmo serviço, de estar vivendo uma realidade parecida, ficou mais óbvio ainda, né? Eu lembro nos primeiros dias, quando fechou tudo e realmente a cidade estava vazia, a gente quase que só via motoboy na cidade, a gente se cumprimentava, tal, e realmente um sentimento de, a gente tá junto aqui, estamos fazendo a mesma coisa, né? Então, pouco a pouco, conversando aí, algumas pessoas desse grupo que já tinham aí uma voz aí no grupo, que já tinham uma certa articulação, foram conversando, né? O meu papel é meio secundário aí, na verdade, quem está à frente da associação aí é o Daniel, o Bruno, o Alex, até mandar um abraço para eles aí se eles estão assistindo, mas é o que eu falei até em algum momento aqui durante as eleições, acho que negócio de política, a gente fica falando muito de política é para todo mundo, né? Eu acho que política só, a política mesmo mais nobre é a política do dia a dia, a política de todo mundo, de acordo com cada um com seus próprios interesses um pouco, se juntando a partir dos próprios interesses, não o meu interesse individual é o que conta mais, não é isso, mas eu tenho interesses individuais que também são os interesses de outras pessoas, então vamos tentar nos ajudar. E a Associação dos Motoboys, a ideia é essa, da gente primeiro se juntar, né, e aí a partir das demandas de quem vive essa realidade, criar caminhos para beneficiar os membros da própria associação. Eu acho que é uma conta até fácil de entender, né? Uma relação de ganha-ganha no fim, né? Eu vejo assim, né? Claro que a gente conhece histórias, né, de associações, de sindicatos, tal, que acabaram se deturpando, e isso é um risco que a gente sempre corre, né, quando a gente está lidando com organizações coletivas, né? Mas eu acho que é um risco que vale a pena correr e eu estou botando fé aí que a associação vai beneficiar muita gente. Não, e é uma classe que cada vez mais presente na vida de todo mundo, né? Acho que com essa pandemia não teve ninguém que não ficou um momento sem precisar dos serviços aí do pessoal dos Com certeza, tudo. Com certeza. E também acho que é algo que se conversar com qualquer pessoa é algo que talvez mostre assim também que existe uma... Assim, às vezes precisa de algumas adequações, assim, vamos dizer assim, né? Tanto no tempo de trabalho, às vezes, né? Também na questão da própria segurança deles, né? Não sei, Exato, às vezes é colocado pelas pessoas, assim, sabe? Que se vê algumas infrações de leis e tudo mais, assim, acho que é algo que vocês devem até conversar a respeito disso, muitas vezes é exigido por algumas empresas, né, pela própria demora, todo mundo quer que o motoboy siga certinho, mas quer que chegue rápido na sua casa. Né? Exatamente. Então, tudo isso acho que é algo que a sociedade precisa conversar. De novo, né, nunca as coisas são tão simples, por mais que às vezes pareçam simples, né, por que o motoboy tem que fazer tanto barulho? Parece simples, parece que não faz sentido para quem não faz parte daquele ambiente, parece, né, e a primeira reação é já julgar, talvez, de uma forma negativa, porque te incomoda como pessoa, né? Existe uma justificativa? Não, existem várias. Tem gente que só quer se aparecer, que tem, como tem em todos os lugares, né? Em todas as profissões, sempre tem um cara que quer, né, quer se aparecer, tem um problema, é um monte de coisa. Agora, é um fato também que é uma profissão perigosa. E muita gente dirige mal. Aqui em Itapetininga, né, o pessoal até fala, eu nunca tinha achado que era uma coisa particular daqui, mas a gente vê muito na internet, o pessoal fazendo meme e tal, com que ninguém dá seta. Realmente, tem né, muitas vezes as pessoas não dão seta. Então, pro cara que está na moto, né, que ele está o dia inteiro na moto, então já só isso já aumenta o risco que você está correndo. Porque você está o dia inteiro em cima da moto, você tem mais risco de sofrer um acidente do que se só tiver pegar a moto para ir para o trabalho e voltar, ou para sair passear de final de semana. O tempo em exposição de risco O tempo em exposição é muito maior. E o escapamento barulhento, por exemplo, é uma forma de se fazer ouvir, né? Porque se o motorista não está te vendo, pelo menos ele vai te ouvir. Então é uma justificativa. Agora eu estou falando que com isso poderia liberar tal, não sei, dá para ter uma conta de quantos decibéis pode, quantos não pode, já tem, né, uma conta, mas essa conta parece que para os motoboys esses decibéis não são suficientes para chamar a atenção dos motoristas. Mas assim, coisa assim, por outro lado, a grande maioria é autônomo, né, só que a gente sabe também
que é um trabalho, isso eu falo por mim, em outros lugares que eu trabalhei também, inclusive fora do país, que eu trabalhei nesse tipo de trabalho, e também era assim, há 10 anos atrás, que era, você tinha os benefícios de autônomo, mas as obrigações como se você fosse CLT, certo? Então, benefícios, quando eu digo, é irônico, porque é não benefícios, né, de autônomo, ou seja, você não recebe férias, não recebe 13º, não recebe seguro, desemprego, não recebe nada, né? Mas essa história de que você trabalha o dia que você quiser, na hora que você quiser, simplesmente não é verdade. Eu estou para conhecer um lugar que funcione assim. E ó, que eu conheço bastante empresas de entrega, já trabalhei em vários estabelecimentos também. Não tem. Existe um compromisso, não é um compromisso firmado na lei, mas existe um compromisso se você não aparece, de boca. Contrata outro. Pronto. Exatamente, o cara deixa você na mão, e também não estou falando que o cara do estabelecimento está errado, porque ele também precisa, para ele poder fazer a propaganda, atender a clientela dele, ele precisa ter certeza que ele vai ter um motoboy. Então, hoje em dia, essa situação do motoboy do estabelecimento, da onde eu vejo, é meio que ruim para todo mundo. Entendeu? Porque tem muito dono de estabelecimento que prefere trabalhar, ter um cara fixo lá, tal, só que acaba custando um dinheiro que ele depois, se ele repassar isso para o produto dele, ele não vai conseguir ter um negócio. Então, tem muita coisa aqui que é feita, né? Voltando aqui lá dos acordos coletivos que a gente faz, tem muita coisa na lei trabalhista que realmente não dá para fazer e fica ruim para todo mundo. Então, eu tenho a solução? Não tenho a solução. Mas a associação é um jeito da gente, pelo menos, tentar pensar junto como que a gente pode fazer também para melhorar, né, as condições de trabalho nossa. Também fazendo acordos, talvez, convênios com estabelecimentos, isso tudo a gente está em fase de concepção, vamos dizer assim, de como. Também temos alguns donos de estabelecimento também na associação, justamente para isso, para promover essa conversa e tentar achar um acordo que fique melhor para todo mundo, porque do jeito que está, não está o ideal para ninguém. Para o dono do estabelecimento não é ideal, para o motoboy também não é ideal. Na grande maioria das vezes. Isso não quer dizer que não tenha, tem acordos bons, tem gente que trabalha legal e é reconhecido e tal, mas enfim, a nossa ideia é atuar paralelamente, né, aos acordos individuais e à própria lei, como uma linha de apoio ao motoboy, né, que a gente possa socorrer alguém no momento de dificuldade, que a gente possa prover, né, até como convênios, né, como fazem clube de descontos e coisas assim, tentar melhorar um pouco aí as condições gerais de quem trabalha e também dos empregadores, vamos dizer assim. Muito bem. Nós temos um recado aqui, Felipe. A Elaine Neix, ela coloca aqui a respeito da reação de uma criança autista com o barulho de quando uma moto passa perto, né? Ela coloca o direito de um acaba quando começa o do outro, tal, e ela fala que é uma reação que acaba assim sendo bastante difícil, né, para a criança ali, para os pais, né? E isso acho que fica até mais fácil tendo uma associação, muitas vezes se pedir, né, para que venha, para trazer os casos, para que vocês possam conhecer também, entendeu? Para entender muitas vezes, porque às vezes não se conhece, não se chega, né, certeza, pessoas, né? Com certeza, eu acho que é para promover justamente essa conversa. Eu sei, o meu cachorro, por exemplo, é meu cachorro, que é, né, um cachorro que, né, em teoria não entende menos ainda, né, de tudo. Fica apavorado também quando passa moto estralando escapamento. E eu sei que para criança autista e para muitas outras pessoas, se não me engano, quem usa aparelhinho de coisa também dá interferência. É o que eu falei, eu não estou falando que eu acho legal, não é isso. Eu acho que é uma coisa que tem que se cuidar. Mas também vamos abordar a questão da segurança, né, deles também, né, ou da gente, né, também. O que se pode fazer? Então, né, tem uma coisa junto com a outra. Eu acho que se soluciona um problema, outros problemas se solucionam quase que por consequência. Vai perdendo a necessidade. Mas com certeza, eu acho que é um problema enorme, perto do hospital. Né, no caso de uma criança autista é mais difícil ainda, porque as pessoas não sabem onde elas estão, né? Então, às vezes o cara está fazendo aqui porque tem alguém ali, né, para chamar a atenção de alguém que está ali perto, sem saber que tem. São coisas
que, né, não tem muito como saber, mas com certeza a associação serviria também para isso, para trazer essa consciência, né, de falar, ó, a gente tem esse problema aqui de não ser visto, o pessoal não dá seta, mas também, ao mesmo tempo, a gente está provocando um outro problema para outras pessoas que não tem nada a ver com a causa desse nosso problema aqui, né, e isso é a discussão que sempre tem, né, quando a gente fala até de poder público, sociedade civil, também é isso, né, do que para um é bom, para o outro não é, acaba sendo, enfim, de solucionar os problemas sem acarretar, sem criar outros problemas, né. Não adianta eu solucionar o meu problema de chamar a atenção do motorista da frente se eu estou causando outros problemas também, né, ou seja, olhar isso de uma forma, né, de cima, com todos os problemas envolvidos. Muito bem. Felipe, nós vamos continuar aqui conversando. Queria que você comentasse também com a gente aqui a respeito das eleições. O Felipe esteve com a gente aqui na nossa transmissão aqui durante todo esse dia das eleições, dia 15 de novembro. Nós tivemos aqui mais de 12 horas de transmissões ao vivo, trazendo para você as atualizações das eleições municipais aqui de Itapetininga. Mas antes nós temos um recado rapidinho aqui da WFNet para você. WFNet, internet com velocidade e segurança para o seu negócio e residência. Planos de 15 mega por apenas R$ 69,90. E agora seu upload é o mesmo do download. E a promoção Wi-Fi grátis continua, mas é por tempo limitado. Aproveite! WFNet, Itapetininga. Muito bem, você que está comentando com a gente aqui, que está acompanhando o nosso programa, pode comentar através do facebook.com/TV Itapê ou também através do aplicativo que é o TV Itapê. Você baixa no seu celular de graça, consegue mandar o seu recado, também consegue participar ao vivo aqui com a gente, assistir de onde você estiver, ter acesso aos vídeos antigos, ou seja, toda a nossa programação vai estar disponível para você na palma da sua mão através do aplicativo que é grátis. E também hoje conversando então aqui com o Felipe Elias. Felipe Elias, falando um pouquinho a respeito das eleições. Como foi para você experienciar as eleições de 2020? Eu acho que foi uma eleição muito diferente, com todas as dificuldades de uma eleição em meio a uma pandemia, mas também que trouxe aí, pelo menos para mim, foi algo muito novo, né? Ou seja, poder ver tudo isso acontecendo, poder estar junto com as pessoas, conversar com os candidatos, tudo. Como foi para você passar por tudo isso? Para mim também, Guto, foi uma experiência muito, muito legal, assim, né? E enriquecedora, né? De vários pontos de vista. Achei incrível a rapidez e a transparência no processo das urnas, que acabou tendo aquele atraso, né, que a gente ficou aqui, mas eu realmente até... Um atraso na divulgação, né, porque a apuração estava acontecendo. Exato, na divulgação, exato, mas até pouco tempo, até o dia mesmo, acho, o dia anterior, quando a gente fez, né, o briefing nosso aqui, eu não tinha a noção de que realmente você podia já pegar na hora ali, saindo da urna, né, o resultado ali, ou seja, e qualquer pessoa que estivesse presente ali podia pedir para ver o resultado daquela urna em específico, né, claro que, né, nenhuma pessoa poderia sair pegando todos e fazer a contagem ela própria, mas para mim me demonstrou transparência, que eu acho que é o mais importante no processo eleitoral, né? E então essa para mim foi a gente já, né, sempre ouviu falar bem do sistema eleitoral, da urna eletrônica e tal, mas a rapidez disso tudo para mim foi um pouco uma surpresa. Você esteve na FATEC aqui de Itapetininga, foi isso? Eu fui em várias escolas, mas a hora que fechou eu estava no Ataliba. Ah, sim. E lá a gente pegou, se não me engano, de todas as sessões. Então, né, uma coisa assim super, né, tinha gente ali na frente que já podia ter uma ideia, né, para ver, pelo menos ali na sessão deles. O candidato ali do bairro, né? Então... Até o G de Araújo mesmo, vereador eleito, né, quando ele teve aqui conversando com a gente, ele sabia que a maioria dos votos dele era no bairro do Rechã. Então ele conseguiu, vamos dizer assim, essas boletins de urna de todas as coisas. Ele já viu, já estou eleito aqui pelos votos que eu tenho aqui dentro do bairro, né? Ou seja, dá para ter essa noção, né? Acho incrível, assim, né? Acho curioso até que, né, ao mesmo tempo nos Estados Unidos tem que em teoria um país, né, tecnologicamente mais avançado que o Brasil, até agora eu não entendo por que eles não adotam esse sistema aí, mas ficou, ao meu ver, é um sistema consolidado e né, eu acho que
Foi legal ver isso de perto e ver também o envolvimento, né? A cidade pequena, eu não tinha participado de umas eleições, não estava aqui em Itapetininga em umas eleições desde muito tempo atrás, eleições municipais, né? Eu vim morar aqui de novo justamente em novembro de 2016. Então tinha acabado tinha acabado de ser eleição. Eu fui ver a inauguração da prefeita e de toda a nova administração lá em 2017, mas eleição mesmo, de perto, assim, de estar aqui na cidade enquanto estava acontecendo, eu não vi. E apesar de ter sido, né, diferente da lembrança que eu tinha, que era muito mais gente na rua, né, na época ainda que era comício, na época, né, tinha muito isso. Apesar dessa diferença, muito por conta da pandemia também, obviamente, eu acho legal a opção, eleição municipal, que realmente todo mundo tem alguma coisa, tem uma opinião, tem uma visão de alguma coisa, né? É muito mais próximo das pessoas, então se tem muito mais conversas e eu acho que é um momento desses onde a gente sente mais essa coletividade aí que eu tenho falado aí o programa todo. Muito bem, muito bem. E também falando um pouquinho aqui a respeito da cultura, né? Acho que foi um tema que chamou muita atenção, que nesse ano enfrentou também uma grande dificuldade, né? Que foram as pessoas que trabalham com cultura, as pessoas que trabalham com entretenimento, com shows, com apresentações, porque isso se tornou quase impossível, né? Durante esse ano de 2020, e são pessoas que tiravam o seu sustento disso, que tinham todas as suas dificuldades. Com isso, surgiu por parte do governo federal, né, Felipe, essa lei Aldir Blanc, né? Ou seja, que seria um auxílio teria o auxílio, né, para o pessoal da cultura e também algumas premiações assim para se dar, vamos dizer assim, um dinheiro para esse pessoal da cultura para que possa depois fazer, ou seja, como se estivesse comprando um pré-pago, um show pré-pago, vamos dizer assim, né? Seria comprar agora para que depois ele pudesse ser feito nas escolas e principalmente para lugares mais necessitados. Tudo. Como que foi para você passar por tudo isso, Felipe? E também você teve um papel de ajuda, né? Você ajudou algumas pessoas a se inscreverem e tudo. E qual que é a situação atual? Essa foi, a Lei Aldir Blanc foi uma lei que, em teoria, vinha como uma lei de auxílio emergencial. Esse caráter de auxílio emergencial ficou, por vezes, um pouco em segundo plano. Né? Até porque até agora não chegou dinheiro em ninguém. Até agora não chegou dinheiro, exatamente. Então, porque a lei foi dividida, a lei foi feita meio às pressas, então ela era uma lei ao mesmo tempo muito abrangente, mas também cheia de brechas assim para interpretações e coisas que não estavam muito claras, inclusive coisas que foram mudando um pouco a interpretação que se tinha delas ao longo do processo. Então a lei inicialmente ela era dividida em 3 incisos. O primeiro era esse de caráter da renda emergencial, que era também R$600 por 3 meses, se não me engano. Só que foi feito de um jeito que eu não conheço ninguém que recebeu isso daí, porque tinha lá alguns critérios, inclusive se você recebia o outro auxílio, lá o primeiro auxílio da Caixa Federal, que era para todo mundo lá, também você não recebia esse, então acabou que ficou meio perdido no ar, assim, da onde eu vejo, não teve muita adesão, era um negócio que ficou meio, que fez, mas não fez, sabe? Parecia que foi feito para inglês ver, como fala. Depois o inciso 2, também tinha um caráter mais também de auxílio, que era para estabelecimentos de cultura, né? Então esse sim era direcionado já para pagar conta atrasada, né? Para o estabelecimento poder se manter, né? E se eram estabelecimentos que estavam trabalhando, ainda que com delivery ou como fosse o arranjo do momento ali, de acordo com as normas sanitárias, etc., para que o negócio não fechasse e pudesse continuar, inclusive continuar empregando, né? Se tinha empregado, esse dinheiro era para pagar salários também, etc. Só que também aí, por conta de uma série de entraves ou dificuldades ou falta de entendimento ou um pouco de tudo,
esse inciso 2 acabou ficando de fora na maioria, porque apesar da lei ser federal, ela precisava ter uma regulamentação municipal. Então, em muitas cidades, da onde eu estava num grupo com muitas secretarias de São Paulo, do estado de São Paulo, de cidades pequenas, e a grande maioria não incluiu esse inciso 2 na hora da regulamentação municipal. E foi o caso aqui também em Itapetininga. Então, acabou sendo aqui, toda a lei se resumiu ao inciso 3, que era uma verba para projetos futuros, né? Bom, na verdade dividiram um pouco, tinha uma parte de premiações, que era um prêmio de R$ 1.200 por trajetória, né? Ou seja, pelo que o artista já fez, já demonstrou ao longo da sua trajetória aqui na cidade, e aí teria que sim apresentar uma live ou um material gravado, não lembro exatamente, como contrapartida. Como contrapartida. Mas a grande parte da verba, do dinheiro, a ideia é que seja destinada para projetos. Então foi feito um processo, um edital, né? As pessoas tinham que apresentar a ideia, os projetos, daí foram contratados pareceristas para dar uma nota para esses projetos. E então agora está na fase de documentação, tem a classificação, e parece aqui no que vai... a classificação já desses projetos. Então, né? E tudo indica que isso vai acontecer. Então, isso, apesar dos pesares, né, eu acho que todo mundo que participou desse processo, acho que concorda que poderia ter sido melhor, poderia ter sido talvez mais frutífero, talvez, né? Poderia talvez ter sido melhor aproveitado, porém não acabou ainda, né? Os projetos estão lá e são muitos projetos, bom, muitos, se não me engano, são mais de 30, no total, cerca de 30, 40 e poucos projetos. Ou seja, é bastante coisa, E eu acho que vai ser legal a hora que esses projetos começarem a sair do papel aí. Uma vez, eu acho que, né, não sei se outra vez aqui em Itapetininga houve um tempo com tantos projetos financiados com dinheiro público vindo a conhecimento, vindo à tona, assim, porque no final quem ganha também é a população, né? Porque... A partir do momento que for possível se reabrir tudo, se voltar a acontecer... Exato, não, e muitos projetos não são necessariamente shows presenciais, são projetos desde oficinas gravadas, documentários, realmente são projetos diversos que eu tenho certeza que vão enriquecer muito, né? Porque as pessoas falam de cultura... parece que a gente pensa primeiramente a cultura como entretenimento, que o é também, né, mas não é só entretenimento, né? A cultura é riqueza, né? Se cria riqueza, né? Você dá um dinheiro aqui e uma coisa que não existia passa a existir, né? E uma obra de arte, uma apresentação, uma performance, um livro, ou seja, uma expressão artística verdadeira, ela vai chegar em muitas pessoas, né? E esse ganho que as pessoas têm como consumidores de arte é um ganho imensurável, né? Não se tem como medir, né? Você pode pensar, um livro, um filme, um teatro, um show, uma dança, um quadro, qualquer coisa que você viu anos atrás que marcou a sua vida. Quanto que vale isso para você? Se você fosse, né, ter que pagar uma entrada para cada vez que você lembra disso e isso de alguma forma te ajuda, te faz bem, te conforta ou faz você querer ser uma pessoa melhor, o valor que isso tem para a sociedade realmente de novo, pedindo perdão de repetir a palavra, mas imensurável, né? Não se pode medir. Então, eu acho que, sim, o processo em si serviu como aprendizado, para mim, com certeza, e tenho a impressão que para os demais envolvidos também, tanto de parte do poder público quanto de parte da sociedade civil. E estou ansioso aí para ver esses projetos saindo do papel. Muito bem, para ver acontecer
aqui na nossa cidade. Felipe, só posso agradecer a você, nós estamos chegando já ao final aqui do nosso programa, mas é sempre uma alegria poder conversar, trazer tanto desses assuntos aqui. Não te vi antes do Natal, né? Então fica aqui um Feliz Natal atrasado, mas também um bom ano novo aí para você, para todos os seus familiares, aí que seja mesmo um ano que a gente converse bastante aqui, talvez de outros assuntos, né? Através de um assunto no final dessa pandemia, da volta da cultura, da volta dos acontecimentos aqui para nossa cidade, né? Mas muito obrigado pela parceria desse ano aqui. Obrigado você, Guto, por hoje e realmente pela parceria aí todo ano, toda a TVI, todo o pessoal aí. Queria aproveitar, deixar um abraço para todo mundo aí. TVI passou a fazer parte da minha vida aí há 1 ano e meio atrás e mais ou menos, um pouco menos acho, né? Um ano e pouquinho atrás e só me trouxe coisas boas aí, só tenho a agradecer. E a quem está assistindo também, porque se não é quem está assistindo, não tem por que ser também a TV, né? Então um abraço para todo mundo, obrigado para quem assistiu, quem comentou, quem mandou uma mensagem aí. Na verdade, para mim é muito gostoso estar aqui e espero continuar ano que vem. Eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. O Telescópio está só começando nesta semana. Eu espero você amanhã. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.